A paz do Senhor Jesus. Quero dizer para você, mulher que está me assistindo nesse momento, que nós da ICMV de Vista Alegre estamos iniciando uma série de estudo para mulheres. E esse objetivo nosso tem para te ajudar, para te fortalecer através da palavra de Deus. Tudo que nós vamos fazer aqui, engrandecendo o nome do Senhor, e que você seja abençoada nesses dias. Toda quarta-feira nós estaremos juntas e que cada estudo possa ter uma reflexão, uma transformação na tua vida. Hoje nós vamos dar início, meu nome é Zenaide, e nós vamos dar início no estudo sobre mente saudável. A mente saudável, ela compreende a necessidade de pensar corretamente. Hoje nós vamos fazer uma correlação com a reforma de uma casa. Quando nós olhamos casas lindíssimas, você olha aquelas casas lindíssimas e você pensa, tão bonita por fora, será que ela também é bonita por dentro? E quando nós olhamos, entramos e vemos que ela não é tão bonita por dentro como ela é por fora, aí contrata-se um arquiteto. E esse arquiteto, o que ele vai fazer? Ele vai começar a procurar te conhecer, ele vai procurar saber quanto você pode gastar e o seu gosto para que ele possa reformar essa casa da forma e do jeito que te agrade. Conversando contigo, ele vai saber várias coisas, ele vai saber o seu gosto, o seu jeito, e ele vai agregar as cores das paredes, a casa precisa ser funcional, disposição de móveis, móveis que farão a composição. Então tudo isso vai fazer a parte de uma reforma de uma casa. E mudando para nós, falando da nossa mente, nós compreendemos essa forma de que nós temos a necessidade de pensar corretamente. Nós vemos essa reforma de uma forma tremenda. Como é que eu posso agora comparar essa reforma com a minha mente? De uma forma bem simples. O Senhor Deus é o arquiteto supremo e divino. Quer fazer uma reforma em nossas mentes e corações. Ele nos conhece, somos diferentes em tantas coisas, somos diferentes em gostos, mas uma coisa é fato, nós somos mulheres. Somos mulheres, pensamos como mulheres e precisamos muito da ajuda do Senhor. Porque a nossa mente precisa de uma reforma. Que reforma seria essa? Reforma na maneira de pensar. Por que será que eu tenho tantos conflitos de pensamentos? Porque somos tão influenciados pela mídia, pelas nossas famílias, pelos amigos, situações que enfrentamos. E essas situações, o que elas te fazem, o que elas te influenciam e te fazem pensar? Deixe Deus fazer uma reforma radical. Deixe Ele te transformar de dentro para fora. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar dispostas e colaborarmos para que sejamos totalmente restauradas. E a nossa primeira mudança é na nossa maneira de pensar. Como eu aprendo a ter um pensamento correto? Um pensamento correto está ligado ao discernimento. E a definição de discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Ou seja, eu preciso ter o discernimento para que eu possa pensar corretamente. Agora nós vamos ver em Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 8. E assim fala Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Ou seja, Tito era um pastor que foi enviado a uma igreja de Creta e essa igreja estava com muitos problemas. Mas o principal problema deles é que eles não tinham sido educados na fé cristã e eles estavam totalmente dispersos. Alguns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro. E Paulo agora fala para Tito, ensina a eles a sã doutrina. Paulo faz uma advertência a todos, a homens, mulheres, idosos, jovens. Isso para que eles vivessem uma vida cristã de fato. Como Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que fala: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo vive em mim, ele precisa ser impresso em nossas vidas, impresso na nossa mente, no nosso coração, para que possamos entender o que a palavra de Deus diz, para que possamos entender o nosso posicionamento como mulheres. Não precisamos mais ficar com bandeiras, colocando feminismo, não precisamos disso. Nós temos a nossa postura diante do nosso Senhor. O pensamento correto vem através do discernimento e através da mudança de mentalidade. Precisamos mudar. Como é feio, mulheres que muitas vezes são autoritárias, mulheres que muitas vezes querem fazer o papel do homem. E em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu começo a ver a minha mente transformada pela palavra de Deus, quando eu começo a ver a minha mente transformada por Deus, eu começo a pensar nas coisas do alto, eu começo a ver que todos aqueles turbilhões de informações que nos são sugeridas em todos os momentos, eles caem por terra, porque nós somos desafiadas a cada momento por situações e questões que precisamos discernir à luz da palavra de Deus e principalmente em relação ao nosso papel como mulher na sociedade. Nós somos mulheres de influência, nós influenciamos nossas filhas, nós influenciamos nossos sobrinhos, todos aqueles que estão à nossa volta, nós estamos influenciando. Jesus, o nosso maior exemplo, nos ensina de forma prática como sermos promotores de uma mente saudável. Uma mente saudável, ela tem que ter a sã doutrina impressa. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Eu tenho que estar pensando naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Jesus, ele tinha um alvo. O alvo de Jesus era curar, libertar, salvar e, acima de tudo, cumprir a vontade do Pai. Uma mente transformada consegue entender o que Deus requer de nós. E você sabe o que Deus requer de você? Você sabe o que Deus espera de você? Deus espera que o que diz em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5, que nós tenhamos uma mente cativa à obediência de Cristo. Você pode ser muito estudiosa, você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ler bons livros e ser até conhecedora da Bíblia. Mas por que muitas vezes não consegue obedecer a Deus? Por que muitas vezes não consegue ter uma mente saudável? Por que muitas vezes não consegue pensar corretamente? Você tem uma explicação? Eu tenho uma. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O segredo não está só em conhecer, o segredo não está só em ler, o segredo não está só em ouvir, mas o segredo está em ouvir e obedecer.
Muitas vezes nossa mente fica um turbilhão de coisas, porque nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos. Porque nós procuramos muitas coisas para colocar na nossa mente, mas muitas vezes não colocamos a palavra de Deus na nossa mente. Não meditamos na palavra de Deus, não estamos ali firmes na palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus falou: e conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. A vontade de Deus muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. Nossa mente precisa estar aberta para receber as sementes do reino, que devem ser plantadas e arraigadas, de tal forma que, uma vez plantada, elas criem raízes. Fica mais fácil quando eu entendo a minha posição. Mulheres são diferentes de homens, no físico e no emocional. Mas no espiritual nós somos iguais, porque Deus requer de nós que tenhamos uma mente que pense as coisas do alto. Temos missões muito importantes, temos muitas coisas importantes para fazer. Vamos ver a mulher samaritana em João capítulo 4. O encontro dela com Jesus mudou a sua vida. Quando a mulher samaritana encontrou com Jesus, que Jesus se revelou a ela, ela mudou a sua vida. E ela saiu daquele lugar com a mente dela restaurada, com a mente dela renovada. E agora ela vai pregar quem é Jesus Cristo. Maria Madalena, em Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. Aquela mulher era atormentada por espíritos imundos. Agora aquela mulher encontra com Jesus. Jesus liberta aquela mulher. E quem é aquela mulher agora? Aquela mulher agora era uma seguidora de Jesus. Priscila em Atos capítulo 18, versículo 2, Priscila entendia o que era fazer a obra de Deus. A Bíblia fala que ela e o seu esposo faziam a obra de Deus. Ela hospedava Paulo, eles ajudavam a Paulo, e eles estavam juntos no ministério, porque eles entendiam quem era o Senhor. Quando eu entendo o meu papel, a minha mente se torna saudável. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Eu preciso pensar nas coisas do alto. Eu preciso ter o meu pensamento que eu estou aqui nesse mundo para fazer a vontade do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do vosso chamamento. Pedir ao Senhor para iluminar os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança, para entendermos o nosso papel e cumprirmos o nosso papel. Precisamos, como mulheres de Deus, perseverar na palavra de Deus. Nossa vida de comunhão e oração determina a forma como nós agimos. Deixa Deus fazer uma reforma na tua vida, de dentro para fora. Ouça a voz de Deus e não endureça o seu coração. Se quebrante na presença do Senhor e seja sincera. Deus quer trabalhar em você. Jesus, o nosso mestre rico em sabedoria, em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34 diz: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? A vida cristã é o fruto de uma mente e um coração transformados para verem e provarem a suficiência, a soberania e misericórdia de Deus, reveladas em Cristo Jesus. Nunca chegaremos à perfeição do Senhor, mas precisamos prosseguir para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Conselho de Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo e assim conquisto uma mente saudável. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia mais pedir ao Senhor
que trabalhe na nossa mente, que que a sua palavra fale grandemente ao nosso coração e que nós sejamos ricamente abençoados, porque só tendo uma mente saudável dentro de um mundo tão cruel, num mundo tão difícil de viver, nós precisamos viver com a nossa mente voltada para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.